O chifre pequeno, eu sou Elcio Macedo e você está no canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Olá gente, mais uma vez, Deus te abençoe para mais um momento aqui que estamos juntos virtualmente estudando a Palavra de Deus. Antes de começarmos o estudo, eu quero deixar aqui esclarecido que a proposta aqui não é atacar nenhuma instituição religiosa, principalmente os fiéis. Não tem nenhum intuito disso, mas também não posso me eximir de apresentar aqui para vocês, à luz da Palavra de Deus, o que ela precisa ser dito. Então, o objetivo aqui, repito, não é atacar nenhuma instituição ou fiel dessa instituição, mas mostrar a verdade através de uma profecia, a saber, Daniel capítulo 7. E para estudarmos o chifre pequeno, precisamos considerar os outros 10 chifres. Esses chifres são reinos bárbaros que se estabeleceram a partir do Império Romano. Eles substituíram os romanos. Não deram continuidade a esse império. O que deu continuidade ao Império Romano foi o chifre pequeno, mas de maneira diferente. Os romanos formaram um império político, civil e militar. E a ponta pequena formou um império ou dominação moral, isso é, religiosa, de adoração falsa. Quais foram essas 10 nações dos 10 chifres? Foram os correspondentes aos 10 dedos da estátua sonhada por Nabucodonosor. Ou seja, ostrogodos, visigodos, francos, vândalos, suevos, alemanos, anglo-saxões, érulos, lombardos e burgúndios. Desses 10, alguns dos estados atuais da Europa vieram deles, adviram deles. Interessante é que notar atualmente que esses 10 dedos representam o poder inteiro ali de Apocalipse 17, 12 e 13, onde fala que o mundo se uniria contra Cristo e seus seguidores. Pois bem, no meio desses 10 chifres ou 10 nações, quando elas já existiam e quando o Império Romano já havia caído, ao menos o Império Romano Ocidental, com sede em Roma, surgiu um chifre pequeno, mas que arrancou 3 dos chifres já existentes e que se tornou muito forte, arrogante e dominador. Esse aí é que deu sequência ao Império Romano, claro, de maneira bem diferente, mas dominador como foi o Império Pagão. Que nação era esse chifre pequeno? A igreja que imperava dentro desse império, a igreja romana. E a sede dessa igreja é um pequeno estado hoje, com assento na ONU, governado por um líder e que também governa a igreja. É a única igreja que também é um estado. É um dos menores países do mundo, tem apenas 44 hectares e cabe dentro da cidade de Roma. Mas terá um poder imenso sobre todo o planeta, na forma de uma única pessoa, o seu líder, que o representa. Seu projeto ele sempre foi e continuará sendo a imposição da santificação de um dia que não tem base bíblica, contradiz ali, e nós vamos ver isso, porque ele também fez isso na Idade Média, mas Apocalipse 13 vai trazer mais detalhes disso. As 3 nações que esse chifre pequeno destruiu para sempre foram daqueles 10 que já relatamos, os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Esses 3 eram sustentáculo do arianismo, arqui-inimigo desse poder que se instalava na Europa e ia se estendendo para o mundo. Vejamos algo específico sobre esse chifre pequeno. Você vai ler capítulo 7, 8, 11, 21 e 25, esses versos. Eu vou resumir aqui. Eles tinham olhos como de homem, boca que falava com insolência. Vai ser entregue para ser queimado no inferno. Fazia guerra contra os santos durante 1260 anos, ou 42 meses. Proferia palavras contra o Altíssimo, quando mudou o culto instituído por Cristo por os seus dogmas e tradições. Proclamou os santos de muitas falsidades da doutrina, vindo o quê? Do paganismo greco-romano. Mudaria os tempos e a lei, tempos referentes a calendários, ver na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, o calendário juliano, já modificado do dia anterior, foi oficialmente reformado em 1582 pelo Papa Gregório VIII, dando origem ao calendário gregoriano. O dia passou então a mudar o quê? De meia-noite para meia-noite, não mais pôr do sol, o que é um registro bíblico que nós seguimos. Bem, outra mudança foi com base no Deus Sol. Os nomes dos meses, os nomes dos dias da semana, como domingo, Sunday, que significa dia do sol. Os meses também foram alterados, Por exemplo, dezembro é o referente
ao mês diz respeito a 12, né, 10, e está fazendo referência ao 12. Quer dizer, houve uma mudança aí total no calendário, né? Bom, continuando ali, falando sobre esse chifre pequeno, essa representação que outrora veio com uma roupagem mais política, ela vai voltar com uma roupagem agora mais moral e religiosa, né? E essas mudanças, elas estão paulatinamente sendo estruturadas hoje e vão acontecer. Mas nós não vamos falar detidamente sobre isso, né? Vamos dizer que hoje, né, a ferida desta ponta pequena, que ela foi golpeada de morte lá no passado, que está relatado no Apocalipse 13, ela irá ressurgir, né? Não faz parte do estudo desse trimestre, mas vamos acrescentar um paralelismo, né, deste chifre pequeno com Apocalipse 13, onde fala outra vez sobre essa ponta pequena durante a história e no final dos tempos. Perceba que colocamos na mesma ordem da sequência de Daniel, tudo correspondendo-se e sincronizando, que eu já disse aí agora há pouco. Vamos lá. Tinha número de homem, verso 18 de Apocalipse 13. Acima eram olhos de homem, tá? Veja lá. Boca com blasfêmias, verso 5. Foi golpeado de morte, verso 3. Pelejava contra os santos, verso 7. Blasfemava contra Deus, o mesmo verso. Difamação do tabernáculo, verso 6. Né? Instituindo um culto paganizado e mudando os tempos e a lei. Agiria por 42 meses, verso 5. Esse assunto da ponta pequena tem muito a se estudar, mas deixemos para outra oportunidade. Resumindo, o tempo de reinado da ponta pequena, ou desse poder religioso que foi nos 1260 anos, 538 a 1798, até ser ferida mortalmente, foi um tempo de imposição do paganismo sobre o verdadeiro cristianismo. Isso voltará a acontecer no tempo final, na sequência do decreto dominical emitido pelos Estados Unidos da América. Mas dessa vez a opressão desse decreto não durará tantos séculos, apenas alguns meses, vindo as pragas sobre esse sistema babilônico e logo vindo Jesus para levar aqueles que obedecerem aos seus mandamentos. É o que cremos, é o que acreditamos. Mas a título de curiosidade, como Deus agiu nas vezes anteriores, quando se levantará esse falso sistema de adoração? Primeiro, quando passaram a adorar falsos deuses, os antediluvianos, eles foram afogados. Segundo, quando se levantaram para adorar os astros por meio de uma alta torre, ele os confundiu por meio das línguas diferentes. Terceiro, quando Belsazar se levantou para adorar falsos deuses e usar as taças sagradas para embebedar, Deus agiu por meio de um decreto escrito na parede. Quarto, quando o império moral perseguiu os cristãos, chegando a hora de se levantar a verdade, Deus agiu por meio de Napoleão Bonaparte para depor aquele líder. Quinto, quando o falso sistema de adoração se levantar pela segunda vez, para impor ali a santificação de um dia que não condiz, não tem base bíblica, que é o domingo, a ferro e fogo, ele vai agir por meio de 7 pragas e acabar com o planeta corrompido. Sexto, no auge da história do engano de Satanás, Jesus volta nas nuvens para salvar os seus fiéis. E sétimo, no final dos 1000 anos de prisão de Satanás e seus aliados, todo o mal será destruído pelo lago de fogo e enxofre. Para esse fim, o tribunal deverá se assentar. Resumindo, gente, bem resumido mesmo, eu espero que você tenha compreendido a linha de pensamento. Esse poder vai agir novamente e nós devemos estar atentos às profecias, mas principalmente agindo como Deus quer que hajamos. E esse evangelho será pregado a todo mundo, testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Esse é o nosso papel, que cumpramos isso pregando esse evangelho. Deus te abençoe.